Shalom, shalom, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir. A gente está aqui hoje para o 10º dia da contagem do Homer, né? E eu falei ontem com vocês que o Senhor tem queimado meu coração para algo. E eu quero começar nesses dias a falar sobre isso. Então, eu não vou parar de falar sobre as faces de Deus, mas eu não sei ainda exatamente se todo dia vai ser uma face ou se haverá uma profundidade nesse assunto. E eu quero começar trazendo um testemunho, entre aspas, né, para a gente entrar no assunto de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o mundo espiritual, vamos falar sobre uma face de Deus. Mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais nisso aqui com vocês, porque eu não quero que nesse período você simplesmente fale assim: "Ah, eu cumpri o Homer, ah, eu contei, eu fiz tudo direitinho". Não, eu quero que realmente o desejo do meu coração, a minha oração para você, é que realmente isso aqui haja mudança, haja transformação na sua vida. O maior sinal de libertação ou de liberdade são os frutos que nós temos, né. Então, e tem um resultado, e o resultado disso é transformação, tem que haver transformação. Bom, queridos, já falei com vocês, né, eu tenho uma caminhada cristã de quase 29 anos, de convertida. E nesse período, passei por muitas situações, como todo mundo, né. Mas eu venho de uma família, queridos, por parte, já falei isso, mas eu quero colocar algumas questões para que haja um entendimento mais amplo acerca do que eu quero tratar nesses dias. Eu venho de uma família por parte da minha mãe, índio. Eu acredito que com português, porque o sobrenome do meu avô era Silva, né, então eu acredito que índio com português. Não tenho muita informação da família, na verdade, quase tudo que eu tenho acerca dos meus familiares, é coisas que eu vou pensando e coisas que vêm por revelação, porque eu não tive conhecimento, né, eu não conheci os meus avós. Por parte da minha mãe, eu acredito, né, eu sei que era índio, certeza, né, que era índio por parte da minha avó, e por parte do meu avô, eu acredito, pelo sobrenome, que eram português. Por parte do meu pai, italiano, tanto da minha avó como do meu vô. Por parte do meu pai, eu tenho mais informações, sobre a questão cultural, quando os primeiros períodos entraram no Brasil e tal, mas eu não tenho informação de comportamento de vida. Mas o que eu tenho? Vamos lá. Por parte da minha mãe, meus avós, eles tinham uma quitandinha, né, e a gente sabe que há 80 anos atrás, 90 anos atrás, quem tinha uma quitandinha tinha dinheiro, né, irmãos? Porque as pessoas eram sitiantes, a forma de viver era outra, né, o comércio era outro. O meu avô tinha uma mente muito revolucionária. Minha mãe fala que meu avô falava assim, que ia chegar um tempo, né, porque eles eram o tempo do telégrafo, né, mas meu avô falava assim: "Vai chegar um tempo que a gente vai conversar com outra pessoa do outro lado do mundo e a gente vai estar se vendo". E as pessoas tinham meu avô como louco, né, porque ele falava isso, tipo assim, como que vai se ver, né? Meu avô devia ter patenteado essa ideia, né, irmãos? Então ele tinha uma mente já bem, vamos colocar no mente espiritual, bem profética, né, bem além do tempo. Por parte do meu pai, eles tinham terras, né, não sei te dizer a quantidade, mas tinha terra, tinha sítio, né, moravam, tanto por parte da minha mãe como por parte do meu pai, moravam no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Floreal. Você tem que pesquisar, irmãos, porque nem tem no mapa. Se você pegar o mapa mundi, não consta Floreal. Mas uma cidadezinha a 100 quilômetros de São José do Rio Preto, perto de Andeara, para aquelas bandas lá.
E eles tinham terras, mas meu pai ficou órfão de pai muito novo, né, na sua infância, 10 anos, eu acho, 9 anos, sei lá. E minha avó ficou com 9 filhos e criou os 9 filhos sozinha. Mas era uma família que não tinha riquezas, mas tinha, eu não sei explicar para vocês, mas ela formou a família muito bem, né? Meus tios, muito envolvido na questão política do município, todos se encaminharam, sabe? Eh, não eram ricos, mas tinham uma situação legal, uma situação financeira interessante, assim, né? Eh, classe média, não faltava, né? Daí teve um tio meu que veio para Rondônia e acabou que a gente, através desse meu tio, né, a gente veio por causa do meu irmão, mas por causa da situação, meu tio teve um abridor de caminhos aí, veio para Rondônia, e acabou que veio meu tio, o tio Toninho, o tio Delo, a tia Lourdes e o meu pai. De 9 irmãos, 4 acabaram vindo para Rondônia. O tio Delo, desses 4, só a tia Lourdes é viva, os outros, né, meu pai e esses meus outros tios já faleceram. O tio Delo acabou voltando para São Paulo, mas muito depois, assim, depois de ter conquistado, né, de ter deixado uma situação financeira bem estabilizada para os filhos e tal. E desses 4 que vieram para Rondônia, meu pai era para ser o top. Por quê? Porque meus tios compraram sítios, assim, no mato, né, bem distante. O meu pai comprou um sítio, aonde havia um projeto de uma vila. E acabou que essa vila se tornou uma cidade, hoje essa cidade se chama Montenegro, aqui em Rondônia. E uma parte dessa cidade foi construída nas terras que eram do meu pai. Eu estou contando isso, queridos, para vocês entenderem que era para nós termos vivido uma situação financeira muito bem, obrigada. Meu pai era metalúrgico em São Paulo, tinha na época uma aposentadoria especial, que era para se aposentar na época com 15 salários mínimos. Imaginem, irmãos, era para ter dado uma coisa boa, né? Mas resumo de tudo isso: meu pai foi roubado na sua aposentadoria, ele morreu não ganhando nem 2 salários mínimos. Tentamos de todas as formas, né, resolver essa situação, não conseguiu resolver. E daí, quando é roubado, acontece de tudo, né? Coisa que pega fogo, processo que some, e tudo isso aconteceu com meu pai. E eu tenho certeza de uma pessoa que recebe essa aposentadoria do meu pai, né? Mas amém. Não tem como provar, né, irmãos? Tá, meu pai perdeu toda essa aposentadoria. Daí meu pai tinha esse sítio, né, que foi construído, um sítio grande, 42 alqueires, e foi construída a metade da cidade em cima. Depois meu pai comprou um segundo sítio, aonde era para criar porcos, gado e tudo mais. Tá, ok. Vou contar desse segundo sítio. Esse segundo sítio, meu pai comprava porcos de raça, sabe, pagava caro. E daí a onça comia, queridos. Até que um dia ele chegou lá e descobriu que o caseiro estava matando os animais para consumo. Olha a situação. Meu pai desgostou daquele sítio e vendeu. Vendeu, desfez, deu em nada. Daí meu pai tinha caminhão toureiro, que na época, queridos, talvez você não saiba, né? Caminhão que derruba tora no mato e carrega, leva para a serraria. Na época, isso há quase 40 anos atrás, que ele estudava dinheiro. O que tem de gente que enriqueceu aqui na nossa região com isso, né? Meu pai tinha caminhão toureiro, meu pai tinha esses negócios tudo. Resumo, não deu em nada. E esse sítio, que a cidade foi construída sobre esse sítio, era para dar muito dinheiro. Meu pai loteou o sítio, né? E ele fez toda a parte de topografia, de abertura de ruas, de tudo. De tudo, e não deu em nada. A prefeitura nunca pagou a parte que era do meu pai, nunca. Que a prefeitura tinha que pagar, né? A topografia, a abertura de ruas, e a questão. Porque meu pai meio que foi obrigado a vender, né?
Então, não fez. Muitas pessoas compraram. Meu pai foi omisso também, tá, irmãos? Não estou colocando meu pai como santinho, não. Mas muitas pessoas compraram esses terrenos, porque na época foram 22 quilômetros, se eu não me engano, 22 alqueires, se eu não me engano, dividido entre lotes e chácaras. Você imagina, irmãos, 22 alqueires, era muita coisa. E muita gente comprou, não pagou. Resumo, irmãos, resumo da ópera. Não deu nada. Quando meu pai morreu, fez 5 anos agora, dia 26, que meu pai faleceu, o que ficou de herança foram 2 casas de madeira e um saveiro velho. Essas 2 casas que eram lá em Montenegro, nós trocamos agora, recente, por uma casa aqui em Ariquemes, na cidade onde eu moro. E a gente deixou, né, por enquanto, com a minha mãe, até a morte dela, né, para ela usufruir do aluguel. E eu tô falando valores só para vocês entenderem, tá? Uma casa, a gente trocou essas 2 casas de madeira por uma aqui que vale R$200 mil. Resumo, irmãos, resumo. O meu pai deixou no final da vida. E se fosse vender hoje, dividir, né, seria R$100 mil para minha mãe, R$25 mil para cada um de nós. Diante de uma vida que era para a gente ter vivido muito bem. E isso, queria dizer, era uma guerra dentro de mim. Tá, eu me converti, eu trouxe toda essa história, porque nós vamos falar do mundo espiritual, amém? Nós vamos começar a falar de batalha espiritual, do mundo espiritual, e nós vamos começar a falar acerca de questão financeira. Eu quero dizer para vocês, queridos, que eu não estou aqui para falar de teologia da prosperidade. Eu não acredito na teologia da prosperidade. Porque eu acredito que Deus tem uma porção para cada um. Mas eu acredito que quando nós somos alinhados ao que o Senhor tem para cada um de nós, não nos faltará nada. Eu acredito que nós viveremos e comeremos o melhor dessa terra. Eu acredito que nós poderemos viver no fluir do Senhor sem sofrer grandes danos. Eu acredito que nós vamos ter problemas sim, porque a Bíblia diz isso, mas a nossa vida vai andar em vitória. Eu acredito sim que vai ter dificuldade. Se vir uma dificuldade sobre a nação, vai vir sobre nós, mas nós não viveremos o mesmo que a nação, porque a nossa economia é outra. Então, o Senhor tem queimado meu coração nesses dias, para trazer um despertar para a igreja. Eu comentei sobre isso ontem, mas eu tenho visto, e eu creio, queridos, que nem todo mundo tem chamado para dentro da igreja, amém? Em nome de Jesus. Queridos, olha, é difícil, tá? Eu vou colocar esse ser para fora. É difícil, né? Se eu coloco ela para fora, ela fica chorando na porta. Vocês estão escutando? Sabe o que ela tá fazendo? Ela tá arranhando o chão, chamando minha atenção. É isso que ela tá fazendo. Difícil, a gente tá tentando falar um assunto sério, né, Liana? Bem difícil o relacionamento com você. Eu ameacei ela hoje, irmãos. Ameacei de bater nela, mas acho que não resolveu. Ela foi ameaçada, mas ela tá aqui me pedindo colo. E eu tenho visto pessoas sérias que têm chamado, porque eu volto a dizer, eu não acredito que todo mundo tem chamado para a igreja. Eu acredito que tem pessoas que vão ter chamado na medicina, que vai ter chamado na assistência social, que vai ter chamado nas escolas, que vai ter chamado na política. Eu acredito que Deus coloca cada um para dentro de uma porção. Mas o que eu tenho visto é pessoas que têm um chamado para dentro da casa do Senhor e elas não conseguem fluir no seu chamado. Porque, gente, olha, é difícil, viu? Vem ser de todo mundo. Porque dentro desse... Nós precisamos comer, queridos, amém? Todo mundo aqui precisa comer, precisa beber, precisa vestir, precisa dar ração para esse ser, né? Precisa ter lazer. Não estou dizendo de ter lazer todo dia, mas eu estou falando de ter uma vida digna, amém? Não estou falando de grandes coisas. Para quem não tem casa própria, precisa pagar aluguel. Para quem tem casa própria e para quem não tem, tem que pagar água, luz, energia, internet, impostos. Todos nós estamos no mesmo pacote. E eu creio, queridos, que o Senhor tem uma vida digna para nós, dentro disso.
E eu vejo pessoas que não estão fluindo no seu chamado, por quê? Porque elas estão, a situação financeira delas não permite, entre aspas, e a gente vai tratar sobre isso, tá? Sobre a mudança de mentalidade dentro disso. Mas elas não conseguem, fluir dentro da questão ministerial, porque elas olham e precisam manter a casa, elas precisam manter a família. E tem que manter mesmo, tá bem? Amém? Homens, você tem que manter sua casa mesmo, o Senhor te chamou para isso. Mas o desejo do meu coração aqui, nesses próximos dias, a gente vai gastar uns dias aí nisso, e eu não sei quantos dias, mas é que haja um entendimento, uma mudança de mentalidade, para que a gente possa viver a potência de Deus nessa terra, o reino de Deus nessa terra. Eu contei minha história por quê? Porque nós vamos falar um pouquinho hoje de mundo espiritual, de guerra espiritual, e vamos falar de uma face de Deus, sim, acerca disso. Mas eu contei um pouco da minha história, porque se alguém olhar a minha história, vai pensar assim, tem tudo para dar certo. Eu não estou dizendo que tem tudo para ser rica milionária, não é isso, queridos. Mas a minha história é uma história de alguém que tinha tudo para ter uma vida classe média, talvez até alta. Para ter tido uma vida muito boa, obrigada, uma vida digna. E não foi bem assim. A família da minha mãe perdeu tudo por causa da bebida. Então eles perderam tudo, queridos, de perder tudo mesmo. De virarem alcoólatras de rua, sabe? Eu tenho um tio que foi resgatado por Jesus, testemunho tremendo, irmão da minha mãe, mas ele foi resgatado na sarjeta. Ele foi, né, para quem é da região sul, sudeste, sabe que é sarjeta, talvez quem é daqui não sabe, mas é no esgoto ali, sabe, onde entre a calçada e a rua, onde passa a água suja. Meu tio estava caído ali, bêbado, e foi ali que o Senhor o chamou. Dos meus tios, minha mãe era rica, né? Mas minha mãe foi costureira a vida inteira, ajudava o meu pai, né? Enquanto nós morávamos em São Paulo, a gente morava na Vila Alpina, morava de aluguel, a gente tinha uma vida boa em São Paulo. Eu tive uma vida boa em São Paulo, meus irmãos não viveram isso. Minto, meus irmãos viveram isso, mas no começo, para os meus irmãos foi mais difícil, né? Como eu sou caçula, eu peguei a parte boa da história. Mas a gente tinha uma vida boa, tranquila, mesmo pagando aluguel. Mas minha mãe sempre costurou, minha mãe sempre manteve a gente, né, com costura. Então, as roupas, as coisas de casa, geralmente era minha mãe que mantinha, porque ela sempre teve o dinheirinho dela. E meu pai mantinha o grosso, né? Ele sempre manteve o grosso. Quando a gente veio para Rondônia, daí a gente já tinha o sítio, né? Depois veio a questão o pai comprou casa, né? Que é essa casa que ele deixou de herança. Mas sempre foi uma vida muito sofrida, irmãos. Sempre foi uma vida muito difícil, com muita labuta. E o que eu quero dizer com isso é, nem sempre aquilo que parece que é para dar certo, dá certo. Porque existe uma batalha espiritual. E nós, a minha família que vem do meu pai, isso não aconteceu com os meus tios. Então, meus primos não viveram essa mesma história que nós. Nós fomos muito roubados nas finanças. Eu estou falando aqui de questão financeira, nem estou falando de outras coisas, tá? Tem outras coisas também. Mas nós fomos muito roubados. Eu quero ler um texto com vocês e trazer uma explicação. E em nome de Jesus, você vai começar a entender um pouco do que acontece na sua vida. Para que você possa se posicionar e assim como eu tenho feito, eu já quero dizer que não existe, existe princípios, não existe regra mágica, amém? Cada um vai ser liberto de uma forma, vai atuar de uma forma, porque cada família tem uma história, amém? Mas eu quero ler com vocês um texto bem conhecido, Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século,
contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bom, esse texto, ele deixa bem claro, queridos, bem claro que existe uma guerra. E ele nos aponta aonde é que nós temos que guerrear. E daí aqui já é necessário que você entenda que ontem a gente falou sobre o Deus que me vê no dia da dor, né? O Deus que interage comigo na dor. É necessário que você entenda que não importa o que aconteceu, não está tudo perdido. Existem coisas que estão retidas nesse mundo espiritual, a gente vai falar um pouco sobre isso. E é possível sim nós recebermos aquilo que nos foi roubado. Querido, se nós não tivermos esse entendimento, não tem o porquê a gente guerrear. Se nós não tivermos essa mudança de mentalidade, então eu vou ter que trabalhar muito para tentar conquistar algo, porque tudo aquilo que aconteceu até agora não vai resolver, já foi perdido, perdeu, acabou. Né? É o que a gente falou lá, não sei se foi no primeiro ou no segundo dia, né? Nada é eterno, isso aqui já passou, agora eu tenho que conquistar de novo. E não é bem assim que funciona. Então, aqui está dizendo que eu não tenho que lutar contra a carne e contra o sangue. Então, eu não tenho que brigar com os meus pais, com os meus avós e falar, vocês foram irresponsáveis, perderam tudo. Olha, pai, você, em vez de ir lá criar porco, você deveria ter feito igual meus tios. Em vez de plantar café, você deveria ter feito igual os meus tios, investido em gado. A culpa é sua, eu não tenho que fazer isso. Porque a minha guerra não é isso. A minha guerra existe por trás dessas ideias que levaram nós perdermos tudo, uma obra das trevas. Por trás dessas ideias que nos levaram a lugares de falência, de roubo, existe as trevas. Existe espíritos soprando ideias que nos levam, que levou a minha família a caminhos de destruição. E daí aqui está a minha guerra, tá contra esses seres que retiveram, que roubaram aquilo que era meu e dos meus irmãos por direito e por herança. Então, a minha guerra não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra a má administração. Agora eu tenho que lutar em relação à minha administração, amém? Mas não é contra a má administração, contra as ideias ruins que o meu pai teve. A minha luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas que atuam nesse século, que atuaram na minha geração. E aonde que é essa guerra? Nos lugares celestiais. O que é esse lugar celestial? É o mundo espiritual, queridos. Aonde está esse mundo espiritual? Aqui. Naquilo que não é visível. O mundo físico, ele é uma partícula do mundo espiritual. O mundo espiritual é regido por princípios. E os princípios são os princípios do eterno. E as trevas, queridos, elas operam dentro dos princípios que o eterno estabeleceu. Não para as trevas. Deus estabeleceu princípios. Vamos lá. Deus estabeleceu o Shabat, ok? Um princípio. Um dia de descanso, um portal aberto para que eu seja realinhado. As trevas usam esse princípio. Ah, então as trevas descansam, não? Elas usam o poder que existe dentro de um portal liberado por Deus para atuar. Quanto que é feita as feitiçarias, queridos? Qual é o dia? Sexta-feira à noite. Faz no outro dia? Faz. Mas todo bom feiticeiro, ele sabe que na sexta-feira à noite existe uma potência e ele entra dentro disso para extrair disso aquilo que é necessário. Então, o mundo espiritual se move dentro de princípios. E um dos princípios que existe é espírito interage no espírito, físico interage no físico. Ok? Daí no Salmo 115, a Bíblia diz que o Senhor deu a terra. Vamos ler? Deixa eu ler isso aqui com vocês.
Salmo 115, versículo 16, diz assim: os céus, quando se está falando de céus, está falando do mundo espiritual. Os céus, o mundo espiritual é o mundo espiritual do Senhor. É do Senhor. Os princípios ali são regidos pelo Senhor. Mas a terra, o Senhor deu aos filhos dos homens. A terra é regida pelo homem. E por isso, queridos, o Senhor tirou o povo do Egito e estabeleceu uma nova nação, para que aqui na terra vivesse de acordo com os princípios dos céus, porque daí o Senhor teria liberalidade de atuação. Então, na terra acontece aquilo que eu dou liberdade para acontecer. Porque para o mundo espiritual interagir com o mundo físico, precisa se abrir portas. E como eu estou na terra e eu sou autoridade sobre a terra, eu preciso abrir portas para que entre essas questões do mundo espiritual. Então existe uma guerra travada constantemente. Então, vamos voltar para isso. O Senhor tinha algo para minha casa e para minha família. Porém, houve portas espirituais abertas. Vou dar um exemplo de uma das portas, já falei sobre isso. Meu pai abriu mão da herança. Queridos, herança não é físico. Herança é algo que vem de Deus. Meu pai abriu mão, não quis. Isso foi uma das coisas. Mas daí tem outras, mais um tanto de coisa aí, né? Geracional. A partir de uma porta aberta, o mundo das trevas começa a interagir com o mundo físico. E começa a estabelecer os seus princípios. Que o embasamento é o mesmo princípio de Deus. Porém, em Cristo nós temos vida e vida em abundância. E nas trevas? Nós temos morte. Então, toda a atmosfera de morte, seja ministerial, seja nos relacionamentos, seja financeira, estão ligadas às trevas. E eu preciso entender um pouco desse mundo espiritual para que eu comece a interagir. Abrir portas que estão fechadas e fechar portas que estão abertas. Abrir portas que eu mesmo fechei pela quebra de princípios e essas portas fechadas impedem que Deus atue na minha vida. E fechar portas que eu abri ou a minha geração abriu para que as trevas interajam com a minha vida. Então, queridos, assim, eu vivo uma guerra constante acerca das finanças e eu tenho visto o resultado. Só que não é um resultado mágico, não é um resultado de um dia para outro, é um processo. O que eu fiz? Nós vamos falar sobre isso no decorrer desses dias. Mas eu volto a te dizer, o que eu fiz é uma direção, mas cada um Deus vai atuar de uma forma. Amém? É necessário que a gente entenda que a nossa base de transformação e libertação é o Senhor, não é o irmão. Então, por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu passei anos copiando o irmão. O fulano faz 3 vezes oração por dia e mudou a vida, vou fazer também. O Beltrano, a Beltrana passa a roupa do marido com óleo ungido, vou fazer também. E eu acredito nisso tudo, queridos, mas eu acredito como uma direção pessoal. Eu não acredito como uma regra. Porque por muito tempo eu acreditei numa regra e vivi uma frustração diante do Senhor. Então, nós vamos nesses dias trazer um alinhamento, porque, vamos lá, em Deuteronômio, versículo 20, capítulo 20, não quero ler esse texto não, eu quero ler 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, mas vou começar do 1 aqui, 1 Samuel, capítulo 1.
houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Ele era da tribo de Efraim. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Senhor dos Exércitos é Yahweh Sebaote. Queridos, vamos lá. Esse homem não tinha filhos. E ele poderia, nós estamos falando das faces do Senhor, e hoje nós estamos falando de batalha espiritual. Esse homem, ele poderia ir e adorar o Senhor. Ou adorar o Yahweh. Ou, sei lá, a gente já falou tantas faces aí. Adorar o Senhor, que é o meu pastor, e não vai me faltar nada, não vai me faltar filho. Ou o Senhor Roi, que vê e interage com a minha dor. Mas aqui nesse texto deixa muito claro que ele ia sacrificar o Senhor dos Exércitos porque ele sabia que ele estava travando uma batalha. Ele sabia que era debaixo de guerra que ele iria gerar, que era debaixo de guerra que ele ia acessar a promessa de não ter mulher estéril dentro da sua casa. Então, queridos, nós precisamos, você precisa e eu preciso olhar para a situação e falar assim, Senhor, calma lá. Qual é a promessa do Senhor? Queridos, nesse momento, em nome de Jesus, esqueça a sua família. Esqueça que talvez os seus pais, como os meus, colocaram tudo a perder. Esqueça que talvez o seu marido não seja tão responsável com a casa como você gostaria que fosse, ou como Deus queria que ele fosse. Esqueça que talvez você não está encontrando emprego. Esqueça o tamanho da dívida que você tem. Esqueça a geladeira vazia, esqueça. Esqueça isso aí por alguns segundos. E em nome de Jesus, pense qual é a promessa de Deus para as suas finanças. E talvez você olhe e fale assim, ai, profeta, não tem nenhuma promessa. Pois é, aí já começa o engano. Deuteronômio 28 e 29, 27 e 28 é promessa para todo mundo. Se você me obedecer, se você obedecer os meus princípios, você vai ser abençoada no entrar, no sair, você, tudo, até o cachorro vai ser abençoado. Promessa. Olha, se você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Queridos, eu falo isso aqui na igreja. Esses dias, numa dessas viagens minhas para São Paulo, a gente foi num restaurante e deixa eu ver se eu lembro, vou ver se eu acho aqui. Calma lá, porque eu não lembro o nome. Ah, esse aqui. Não sei nem falar isso aqui. Não adiantou nada eu olhar, porque eu não sei falar esse nome. Não vou falar não, irmãos, porque eu não sei falar isso aqui. Mas é uma carne bovina, que ela é considerada caríssima, e ela é cara mesmo, muito cara. Esquece picanha, tá? Picanha tá na classificação baixa perto dessa carne. Quer dizer, eu comi essa carne. Eu falei, Deus, tua filha tá pronta. Irmãos, você não tem ideia do que é a carne. Ela é muito boa. Tudo nela, a suculência, a textura, o sabor, ela é muito boa. E, queridos, tem dias que a gente não tem dia para ovo. Você entende que tem alguma coisa errada conosco? Porque a promessa é comer o melhor dessa terra. Não estou dizendo que a gente vai comer o melhor todo dia.
E daí eu coloco muito isso aqui na igreja local, queridos, porque eu quero despertá-los para isso. Queridos, eu não vejo problema nenhum em comer ovo. Eu gosto de ovo, hein? Pensa numa pessoa que come ovo. Sou eu. Eu como ovo e como gosto. Mas eu quero comer ovo porque eu gosto. Não porque é a única coisa que eu tenho. Porque a promessa do Senhor não é essa. A promessa do Senhor é que ele vai me colocar por cabeça e não por cauda. Que ele vai me colocar por cima e não por baixo. Queridos, qual a promessa do Senhor? Essa promessa é verdadeira, queridos. O Senhor não é um Deus mentiroso. Ele não é um Deus que nos engana. Mas existem guerras espirituais que estão sendo travadas, e daí você fala assim, mas se o Senhor é o Senhor dos exércitos, por que ele não tem vencido essas guerras na minha vida? Porque a terra foi dada sob o domínio dos homens. E se eu e você, se os nossos antepassados abriram as portas para os demônios, o Senhor não vem fechar essas portas, quem tem que fechar sou eu e você. Porque sou eu e você o responsável por esse ambiente, queridos. Nós precisamos assumir responsabilidade com as coisas. Quando eu fecho as portas e começo, Senhor do deserto, pode vir aqui, vamos guerrear. Vamos guerrear, nós estamos juntos nessa guerra, queridos, as coisas começam a mudar. Mas não adianta mudar externamente se não mudar aqui, porque assim como o homem pensa a seu respeito, assim ele é. Então é necessário esses processos, é necessário o Homer, é necessário esses processos para que a nossa mente possa mudar, para que depois dessa transformação a gente consiga conhecer a boa, agradável vontade e a perfeita vontade de Deus. E dentro dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus eu vou ter aflição, eu vou passar por luta, eu vou passar por guerra, mas eu também comerei o melhor dessa terra. Eu também não terei falta de nada. Eu também terei o Senhor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Eu não vou ter faltas, porque o Senhor é o meu pastor e Ele está comigo, Ele não me falta. E aonde o pastor está, querido, Jesus tem vida e vida em abundância. Há fartura no Senhor. Há fartura. Daí nós vamos travar guerra. Mas não é travar guerras para viver o que o Senhor diz que é verdade. Não é travar guerra para ser rico, irmãos. Presta atenção. Em nome de Jesus. Não é travar guerra para ser rico. Não é travar guerra porque eu quero comer. Isso é gula. É travar guerras porque eu não aceito não viver o que o Senhor diz. É travar guerras para viver o que Deus prometeu. E aqui eu já quero te deixar deixa. A gente já vai encerrar esse vídeo. Mas nesses dias a gente vai gastar um tempo falando acerca dessas coisas. Queridos, um dia, porque eu entendia tudo isso. E eu falava assim, a minha vida são duas paralelas. Uma, aquilo que a Bíblia diz, o que eu creio, e outra, o que eu vivo. Vai chegar um dia que essas duas paralelas vai ser uma só. Porque o que eu via o que eu vivia não era aquilo que a Bíblia dizia. E hoje eu estou começando a viver isso. Começando. Tá 100% não. Mas vai ficar, em nome de Jesus. E daí, queridos, um dia, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, um dia eu cheguei assim, no limite da minha indignação comigo mesmo. Falei, não é possível eu ter um Deus que me oferece tanto e eu tá sentada no chão comendo migalha. Não é possível que eu seja tão tosca desse jeito. E um dia eu cheguei pro Senhor e eu falei, Deus, para mim chega. Chega, é tudo ou nada. Eu não resisto mais. Eu não vou mais brigar com o Senhor. Pode me pedir o que o Senhor quer. Pode me pedir. Pode me pedir, eu vou dar, Senhor. Eu só não te dou se eu não entender. Mas se o Senhor falar claramente comigo, pode me pedir o que o Senhor quiser, eu vou dar. Eu estou disposta a tudo. Mas eu quero viver o que a tua palavra diz. E depois desse dia, depois dessa oração, muitas coisas começaram a acontecer, queridos.
muitas coisas. Quebras de maldição familiares que eu já havia feito, mas que depois eu comecei a fazer com outro nível de entendimento. Renúncias, consertos, sabe? Prática dos princípios, dentre essas práticas, os princípios das festas. Aceitar o chamado, aceitar o propósito que Deus tinha para minha vida. E tudo isso foi me levando a um nível de alinhamento. Não é uma coisa. Mas o Senhor está nos chamando para viver aquilo que Ele tem para mim e para você. Porque os planos de Deus, queridos, ao nosso respeito, são planos de paz. São planos bons. Mas nós precisamos abrir as portas para o Senhor dos Exércitos nos ajudar nas nossas guerras. Para nós fecharmos as portas que têm que ser fechadas e expulsarmos os inimigos que já entraram por essas portas abertas. Limparmos os lugares que eles entraram, porque não é somente fechar a porta, não é somente expulsar o inimigo, tem que limpar a bagunça que foi deixada. Tem que colocar tudo no lugar. Imagine aí, um ladrão entrou na casa. Como é que é? Você tem que ir lá, descobrir por onde ele entrou, fechar e colocar resistência ali onde ele entrou. Por quê? Porque ele descobriu que naquela casa existe um ponto de fragilidade. Ele entrou por ali. Então agora eu tenho que intensificar a guarda naquele lugar. Daí eu tenho que olhar se não tem nada do ladrão ali. Expulsar, tirar de dentro da casa. Mas daí eu tenho que arrumar a bagunça. Porque fica uma bagunça. Então é necessário esses processos. Mas se você se posicionar, queridos, é impossível. Irmãos, é impossível, porque se eu der para você 7 passos para você prosperar, 7 dias de jejum, 49 dias de jejum, para você mudar a sua vida financeira, traga a oferta tal que você vai mudar, pegue o objeto tal e deseje tal coisa, porque o Senhor vai te dar. Queridos, tudo isso são coisas humanas que podem dar muito ruim. Mas quando eu pratico os princípios da palavra, esses princípios são inegociáveis. E a palavra do Senhor jamais é lançada sem que ela cumpra o seu propósito. Volto a dizer, eu não estou falando de riquezas, eu estou falando de dignidade financeira. De você ter dignidade, de comprar e pagar, de não dever, de não ter o nome sujo, de ter comida, de ajudar pessoas carentes, de investir no reino de Deus, de ofertar, de você ter uma vida digna. Digna. Digna de um filho de Deus, de um herdeiro do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, que seu entendimento seja aberto e amanhã a gente volta continuando falando sobre isso. E a cada dia, nesses dias, nós vamos trazer uma porção sobre isso. Não sei quantos dias, enquanto o Senhor estiver direcionando. Mas o desejo do meu coração é que realmente a sua mente seja transformada. E que você entenda que o Senhor que interage com a sua dor é o general de guerra que entra nas suas batalhas para te dar vitória. Mas essas vitórias não são de uma forma mágica. Elas são para aqueles que praticam os princípios. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te transforme e que nós possamos viver em vitória. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Shalom, shalom. Até amanhã.